Nada. O que tem de comum entre hidrocele e varicocele? Essa é a resposta. O nome é parecido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A hidrocele é o acúmulo de líquido em volta do testículo. O testículo tem uma membrana chamada túnica vaginal, que reveste o testículo e que tem uma pequena quantidade de líquido no seu interior, para lubrificar. Esse líquido ele é produzido e ele é absorvido de maneira semelhante, de modo que ele não acumule. Se existir um desequilíbrio em que se forme mais líquido ou que se absorva menos líquido, ele acaba se acumulando e fica com uma bolsa de líquido em volta do testículo. A isso a gente chama de hidrocele. Na maioria das vezes, a quantidade de líquido é muito pequena, a gente não precisa fazer nada. Mas se essa quantidade de líquido for muito grande, estiver causando desconforto em relação ao peso, ou dificultando mobilidade, ou até para vestir roupas, porque esteticamente fica desconfortável, a gente pode tratar a hidrocele removendo essa membrana ou invertendo essa membrana para que ela não acumule mais líquido em volta do testículo. Então esse é o conceito da hidrocele e esse é o tratamento da hidrocele. Agora vamos falar um pouquinho de varicocele, que o nome é parecido, mas não tem nada a ver com hidrocele. A varicocele são varizes que existem no plexo pampiniforme. O plexo pampiniforme é o conjunto de veias que drena o sangue do testículo e que não deve se dilatar. Se essas veias estão dilatadas e têm um aspecto varicoso, a isso a gente chama de varicocele. A varicocele pode danificar o mecanismo de produção de espermatozoides no testículo por algumas razões. A primeira delas é porque, pelo fato da temperatura do enovelado de veias ser mais elevada, a temperatura no testículo também fica mais elevada. E não é à toa que o testículo fica fora do corpo, na bolsa testicular, porque tem como objetivo manter a temperatura local um pouquinho mais baixa. Então, se o enovelado de veias que envolve ali o testículo está muito volumoso, a temperatura acaba subindo e isso dificulta a produção de espermatozoides. Existe também um outro mecanismo que é o refluxo de sangue rico em toxinas que vem do organismo e que acaba banhando o testículo. Com isso, existe um maior acúmulo de substâncias nocivas à produção testicular de espermatozoides. Existe um dano ao microambiente testicular que dificulta a produção de espermatozoides e, consequentemente, infertilidade. Felizmente, e essa mensagem é uma mensagem de alento para quem tem varicocele, a minoria das pessoas que tem varicocele precisa tratar. A gente só precisa tratar varicocele naqueles homens que têm infertilidade, naqueles homens que estão tendo dificuldade de engravidar. A varicocele é super comum. De cada 6 homens, um tem varicocele, por volta de 15%. Mas daqueles que têm varicocele, 70% das vezes a gente não precisa fazer nada, porque ela não causou nenhum dano ao testículo na produção de espermatozoide. E a única razão para tratar a varicocele é justamente a infertilidade. Não se trata a varicocele por dor, não se trata a varicocele por estética. A única recomendação de tratar a varicocele é se aquele homem está tendo dificuldade de engravidar e tem alteração na produção do sêmen, na produção do espermatozoide. Com isso, dificuldade de engravidar sua parceira. Ficou claro para você? Hidrocele não tem nada a ver com varicocele. Se você quiser saber mais informações sobre urologia, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para novas notificações e fica ligado aqui comigo.